Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, agradecer a Deus por estar tendo o privilégio de, mais uma vez, estar aqui com vocês, de poder apresentar uma lição de Escola Bíblica Dominical. Toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Senhor. Agradecer também aos irmãos que têm orado pela minha vida, têm orado pela minha família. Muito obrigado mesmo, de coração. E pedir que continuemos orando pela vida do nosso pastor, nossos líderes, professores de EBD, e também orando sempre um pelos outros, sem cessar. Isso é muito importante nesse momento. E que em tudo possamos ser gratos a Deus também pela sua misericórdia sobre nossas vidas, sobre o seu sustento diário que Ele nos dá. Vamos lá. Hoje estarei aqui, para apresentar a aula sobre a lição 12 da revista O Comportamento do Crente, que é essa revista que nós usamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, da editora Cristã Evangélica. Para leitura dos textos bíblicos, eu vou usar a Bíblia de Estudo MacArthur. A versão é Almeida Revista e Atualizada. E farei também uso de algumas leituras, de algumas posições que apresenta o autor dessa Bíblia de Estudo, John MacArthur, que serão bem oportunas para o nosso estudo. Então, capítulo 12, o valor da vida. Abram suas Bíblias, quem estiver fazendo uso delas. Faremos a leitura de Êxodo, capítulo 20 de Êxodo, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: não matarás. Essa mesma sentença é repetida por Moisés ao seu povo às vésperas de alcançarem a terra prometida, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. E quais são os objetivos desta lição, o valor da vida? É um objetivo, dado ao aluno, mas todos nós somos discípulos de Cristo, então será proveitoso, como tem sido, para cada um dos professores também, e cada um que for amante da palavra de Deus, tiver a oportunidade de estar assistindo esse vídeo, esta aula, como ministração. E os objetivos, são entender a extensão do mandamento não matarás, atentar para as nossas próprias atitudes que ferem esse mandamento e também o que devemos fazer, para vigiar nossas atitudes, para não quebrar este mandamento. Num primeiro momento, parece que é bem simples, não matarás. Eu nunca matei ninguém, nunca pratiquei um crime, de tirar a vida de uma outra pessoa, então isso não atinge a mim. Mas são questões que nós vamos perceber como que Deus requer que cumpramos esse mandamento. O autor da lição, o autor da revista, ele vai usar também como pano de fundo da lição a obra literária chamada A Ética dos 10 Mandamentos, de autoria de Hans Ulrich Heifler, que foi publicada pela Edições Vida Nova em 1992, em São Paulo. E nessa obra, esse autor Hans Heifler vai falar sobre a quantidade de pessoas que morrem todo ano por aborto provocado, que naquela época morriam tantos fetos quanto metade da população, morriam tantos fetos no mundo quanto metade da população existente no Brasil, que na época eram 154 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, o que dava uma monta aí de 77 milhões
de abortos praticados naquele ano. Hoje a população no Brasil passa de 210 milhões. Se a proporção for a mesma, temos mais de 100 milhões de abortos praticados todo ano. Também sobre suicídio, que naquele tempo da publicação dessa obra eram em torno de 500 mil pessoas que cometiam suicídio. E segundo a Anistia Internacional, na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram a pena de morte. Diz ainda que, segundo o historiador Roy Medvedev, o ditador comunista Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletivização agrícola. E que nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos perderam a vida, na Guerra Civil de El Salvador. Esse trecho, que está na íntegra da nossa revista, está na página 111 da obra A Ética dos 10 Mandamentos. Desculpa. E o que chama atenção ao autor da nossa revista é que esses dados não incluem, por exemplo, violência urbana, seja do trânsito ou de criminalidade descontrolada, no mundo todo, especialmente aqui no Brasil. Rio de Janeiro é uma cidade metropolitana, uma cidade grande, onde temos também toda a onda de violência entre pessoas, manifestas em assassinatos e chacinas de toda sorte de dano à vida humana. E pontua também como contraponto como que a vida é importante, é um dos preciosos dons que o Senhor Deus deu à humanidade, Pois Deus nos criou, sua imagem e semelhança. A imagem de Deus nos criou. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículos de 27 e 30. Macho e fêmea nos criou, homem e mulher. E Deus criou, céus e terra, os planetas, os animais, e o homem à sua imagem e semelhança. E coloca o homem como coroa de toda essa criação. E mostra o quanto é importante o valor da vida que ele nos deu. E justamente com relação a esse mandamento que ele proíbe do homem de não matar, revela exatamente o quanto que isso é abominação para Deus, o quanto que isso é um ato, antes de mais nada, contra o próprio Deus Criador. Se eu mato, se eu tiro a vida de uma outra pessoa, propositalmente, intencionalmente, e de forma covarde, e de forma traiçoeira, eu realmente estou praticando um pecado contra Deus irreparável. E aqui diz o autor, tá exatamente isso, que fomos criados por ele à sua imagem e semelhança, sendo ele mesmo o dono da vida, enquanto nós somos apenas administradores dela, somos mordomos, da vida que Deus nos deu. E que o plano de Deus é que não apenas tenhamos a vida, mas que a tenhamos em abundância. Está lá em João, capítulo 10, versículo 10. Mas o que diz o mandamento? Vamos lá. Esse aqui é o primeiro foco da lição. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Mas essa ideia inclui todo tipo de morte, ou é apenas a morte provocada, especificamente o assassinato? Aqui ele vai citar que a palavra hebraica empregada para falar morte neste texto bíblico se chama razá, que é uma palavra relativamente rara no texto bíblico, e significa o assassinato violento de um inimigo. Assim, o mandamento distingue entre o homicídio acidental e não premeditado do assassinato propriamente dito. E que a lei considera assassinato a morte praticada com premeditação, resultante de ódio e praticada com armação de ciladas. E nos mostra vários textos bíblicos que dão suporte a essa ideia que ele apresenta. Mas como falar de homicídio na Bíblia se não falarmos sobre o primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia? Esse estudo
né, para mim não tem como deixar de fora a narrativa que está em Gênesis no capítulo 4, quando mostra naquele tempo, né, que Adão e Eva, né, geraram seus primeiros filhos, né, primeiramente Caim, né, deu à luz a Caim, e depois logo em seguida o texto bíblico diz que Eva deu à luz a Abel, né? E um era lavrador e outro agricultor, perdão. Um era lavrador, enquanto o outro criava rebanho. E exatamente porque Caim ficou insatisfeito com Deus, porque Deus não se agradou da sua oferta, né? Caim vai premeditar a morte de seu irmão, porque em seu coração estava tomado de ódio, e prepara para seu próprio irmão uma cilada, né? Caim vai levar seu irmão para o campo, e lá ele vai matar seu irmão. Para mim não tem texto bíblico que resuma tanto essas três fases aqui do assassinato quanto o texto que está em Gênesis no capítulo 4. E o autor prossegue, né, na sua lição, né, mencionando que em Israel, naquele tempo, haviam cidades de refúgio. Né? Para que serviam essas cidades de refúgio? Uma pessoa que era suspeita de ter praticado um crime que envolvesse morte de alguém, ela poderia ir para esse local e naquele local ela ficaria lá aguardando o tempo para que ela fosse julgada. Mas, curiosamente, ou melhor dizendo, não curiosamente, mas exatamente por conta do peso do que é o assassinato, o homicídio, nesses mesmos locais de refúgio, as pessoas que cometiam assassinatos não poderiam ser recebidas. E ele vai falar que nem mesmo o altar poderia livrá-los da morte. E me chamou muito a atenção por conta do que está no texto, né, de Êxodo, capítulo 21, versículos 12 a 14, em relação à narrativa que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 21 a 24, que vale a pena fazermos a leitura nesse momento. Vamos lá. Êxodo, capítulo 21. Versículos 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhes permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá, que é o que o autor da revista está falando, a pessoa que praticou um crime que gerou morte de alguém, mas sem que isso fosse uma intenção dele, não fosse um desejo dele, essa pessoa fica num lugar separado para ele aguardar julgamento. E prossegue no versículo 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. O que Deus está falando aqui? Se esse intento de tirar a vida de uma outra pessoa já estava no coração dessa pessoa, essa pessoa já tinha vontade de praticar essa abominação, né? Ele nem no seu altar ele vai ser recebido, vai ser aceito, exatamente para que ele viesse a morrer. A lei de Moisés permitia que essa pessoa pudesse ser morta também. E é o que a gente vai ver antes disso. Vamos dar uma lida no capítulo 5, versículos 21 a 24. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo de inferno, ao inferno de fogo. Então, aqui no início,
vemos que essas condutas são passíveis de julgamento, mas não dá uma condenação imediata. Versículos 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. O que o texto bíblico aqui está dizendo? Essa pessoa chegou no altar do Senhor para apresentar a sua oferta. E naquele momento ele se lembra que praticou um mal e que esse mal ofendeu outra pessoa. Que naquele momento ali ele tem que deixar a oferta ali naquele instante e procurar essa pessoa que ele ofendeu para procurar reconciliar o mais rápido possível. Porque reconciliando, aí prossegue em versículo 25. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que Deus requer do homem nesse momento? Antes dele ofertar ao Senhor, ele tem que se reconciliar com quem ele fez mal. E isso tudo está dentro dessa seção da palavra de Deus, onde Jesus está completando o que foi dito aos antigos, sobre não matar. Então a gente vê claramente que se essa pessoa se apresentar no altar do Senhor de forma indigna, essa oferta não vai ser aceita. Não vai ser aceita por Deus. Assim como aconteceu com Caim. Caim oferta para o Senhor naquele tempo, mas o seu coração já não tinha, como podemos dizer, já não era aprovado por Deus, porque ele estava ofertando por ofertar. Concordam? Estava ofertando por ofertar. Ele não estava ofertando porque ele adorava o seu Deus. Ele não estava oferecendo ao seu Deus as primícias de sua colheita, assim como Abel fez, que ofereceu das primícias do seu rebanho. Né? E, mais uma vez, o que se está em jogo aqui não são as ofertas em si, mas o que estava no coração de quem estava ofertando, né? que é uma adoração, né? em espírito e em verdade para o autor da vida, para o nosso Deus Criador. Né? Abel, quando vai ofertar para o Senhor, ele oferta o melhor, não por uma questão de vaidade, não por uma questão de querer dar algo melhor do que seu irmão. Não, nada disso. Ele faz isso porque o seu coração estava grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha lhe dado de sustento. Enquanto Caim não faz o mesmo, né? Caim, ele oferta simplesmente porque sabia que tinha que ofertar. O texto bíblico, apesar de não ser claro nesse sentido, né, não dá margem a outra interpretação. Né? Fazendo uma leitura bem atenta, né, de Gênesis capítulo 4, a gente vê que a situação é exatamente essa. Tanto que Deus não se agrada da oferta de Caim, né? E se agrada da oferta de Abel. E aí surge, né, que Caim cai-lhe o semblante, e ali já começa a revelar o que estava no coração de Caim. Não surge nesse momento, mas o coração de Caim já era um coração, né, reprovado por Deus. Tanto que a palavra do Senhor vai falar exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Exatamente no outro texto bíblico que a gente tratou como devocional ao longo da semana, né, que está na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 11 a 16, e a gente vai fazer a leitura aqui agora. Diz assim a palavra de Deus: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E vai prosseguir no versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E aqui eu faço um parênteses para dizer que maligno está inclusive com a letra M maiúscula, né?
É clara a referência a Satanás. Prosseguindo, né? Maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. O que revela isso tudo? O coração de Caim era um coração invejoso. E por ciúmes de seu irmão, e por ele ter se irado contra Deus, né? Caim se irou contra Deus porque Deus não se agradou da sua oferta, ele tira a vida de seu irmão por ciúmes e inveja. E pratica esse crime mediante premeditação, revelando ódio em seu coração e armando uma armadilha, uma cilada contra seu próprio irmão. Vamos voltar aqui ao texto de primeira carta. Não precisamos. Por aqui está suficiente nesse momento do estudo. O que nós vemos aqui? Que desde o início, Caim já era homicida. E quem na Bíblia também narra dessa forma, né? Sobre esse comportamento homicida? Né? O diabo, Satanás. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, vai dizer assim: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Esse aqui que é o centro mesmo do que eu queria dizer para vocês, né, sobre quem é Satanás, quem é o diabo. O diabo é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Nele não há verdade. Portanto, vimos aqui como que o exemplo de Caim nos mostra de que tipo de morte, né, Deus proíbe que o homem pratique, né, quando diz não matarás. Né, essa morte praticada com premeditação, com esse sentimento de rancor, esse sentimento de ciúme, de inveja, né, que está no coração do homem e que é praticado mediante ardil, mediante cilada, mediante traições. E prossegue aqui o autor da revista, né? Falando sobre o texto que está em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, que temos a manifestação clara da vontade de Deus. Diz assim: se alguém derramar o sangue de homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Né? Exatamente por esse motivo, Deus condena que um homem tire a vida de um outro homem. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. No segundo tópico da lição, o autor da revista vai dizer como que a lei funcionava no Antigo Testamento. Vai citar também que esse autor, né, Heifler, lembra que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus em determinados casos. Né? Portanto, Deus vai condenar, né, o assassinato premeditado, né, a leitura que nós fizemos agora há pouco, né, em Êxodo, capítulo 21, versículos 12 a 14, mas vai permitir a pena de morte em casos, por exemplo, como adultério, sequestro, homossexualismo, incesto, bestialidade, desobediência aos pais, ferir ou amaldiçoar os pais, falsas profecias, blasfêmia, profanação do sábado e sacrifício a falsos deuses. Todos eles estão aqui com referências bíblicas, né? Quem não leu durante a semana, recomendo que faça. Né? São citações bíblicas que, se vocês observarem, estão nos livros principalmente de Êxodo e Levítico e também Deuteronômio, onde a palavra de Deus mostra o padrão de comportamento que ele requer do homem com relação à sua vontade. E o autor prossegue aqui dizendo que ainda há textos onde o Senhor ordena a morte. E vai citar aqui Josué, né?
onde tem a narrativa do capítulo 7, né, versículo 25, que fala sobre o apedrejamento de Acã e sua família, que esconderam bens, esconderam prata, né, e que por conta disso, né, todo Israel estava sofrendo, né, por conta dessa atitude deles. E também no caso dos Amalequitas, que está narrado em 1 Samuel, capítulo 15, né, onde Saul foi condenado por Deus porque não obedeceu ao Senhor. E por conta disso, né, o profeta Samuel teve que matar o rei Amalequita, né, perante todo o povo. Né? E vai prosseguir aqui dizendo que ainda assim havia absoluta consciência de que o assassinato de alguém numa situação em que se demonstrasse covardia, rancor, egoísmo e desrespeito à criatura de Deus não era permitido. Como falamos, né, Deus não se agrada e não permite, né, que se tire a vida de alguém de forma covarde, rancorosa, egoísta, né, porque isso atenta contra a própria divindade do Deus que nos criou. E vai falar que em Samuel também, 2 Samuel, capítulo 3, que Davi condena a ação dos irmãos Joabe e Abissai que tiraram a vida de Abner, né, que era um homem de bem, e Joabe o matou de forma injusta. E vai falar aqui ainda. Os casos sucessivos do Antigo Testamento evidenciam que o problema estava na falta de senso de justiça, no pecado da traição e da maldade do coração humano, e não propriamente no ato de matar alguém. Então, o que o autor está destacando aqui para a gente? O problema não era matar alguém, mas era o que motivava essa ação do homem de tirar a vida de outro. E mais uma vez eu cito Gênesis capítulo 4, né, como pano de fundo para defender exatamente essa questão que o autor está trazendo para a gente. Né, que tipo de morte Deus proíbe para o homem. Né? É exatamente essa morte praticada, né, pelos piores motivos que estão no coração do homem. Né? E que envolve ciúme, inveja, envolve dissensões, envolve o pecado em si, né? E não por estar se defendendo de forma legítima ou até mesmo cumprindo um mandamento, né? Importante também a gente falar nesse momento que por mais que o texto bíblico vai permitir, como exemplo aqui, que no caso de adultério você possa matar, né, as pessoas que estão naquele ilícito, né, isso foi naquele contexto cultural de Israel, né, no Antigo Testamento, né, e que hoje, como nós temos um ordenamento jurídico, né, estamos debaixo de lei que proíbe, né, fazer justiça com as próprias mãos, isso não dá direito ao cristão, não dá direito a ninguém de tirar a vida de outra pessoa, né, pois certamente seremos responsabilizados perante a justiça de homens. Então, preciso fazer essa ressalva, né, porque a palavra de Deus ela não foi revogada, mais ainda, né? O próprio Senhor Jesus não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mas devemos observar, né, com bom senso, com critério, né, com discernimento, de que as mortes que Deus autorizava, né, no Antigo Testamento não foram feitas por mandamento. Deus não fala para o homem: se pegar alguém em adultério, mate. Né? Era permitido, era lícito naquele tempo, né, que se praticasse essa ação. Mas ele não manda matar. Né? E hoje nós não podemos agir dessa forma. Da mesma forma que o próprio Senhor Jesus,
né, falou claramente através da sua palavra que, que o homem é senhor do sábado, né, e não o sábado é senhor do homem, né. Então aqui fala sobre, por exemplo, a profanação do sábado, que está lá em Êxodo capítulo 35, versículo 2. Então, se o homem não guardar o sábado, vai ser morto. Não, não. O homem é senhor do sábado. Então, como pode um crente ser culpado de homicídio sem ter matado uma pessoa? Essa é uma pergunta que o autor vai fazer para a gente ver como que esse mandamento é visto agora sim no Novo Testamento. Porque a lei, né, dizia olho por olho e dente por dente. E que Jesus declarou que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, né? Acabei adiantando isso. Exatamente nessa linha, a visão de justiça seca e objetiva é substituída por uma visão de amor que atinge até mesmo o inimigo e que nem mesmo pode desejar o mal a quem quer que seja. E agora o autor vai entrar exatamente com aquele texto que nós já antecipamos, né, que está em Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, né, que nós não lemos da outra vez, onde Jesus Cristo diz que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Diz assim a palavra de Deus: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E versículos 21 em diante, 21 e 22, vai dizer: Ouviste o que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse texto já nos revela que o simples fato de nos irarmos contra um irmão já nos coloca, já nos deixa sujeitos à disciplina de Deus. Porque o meu coração já está tomado de um sentimento que Deus não se agrada, né? O que Deus requer do homem é que o homem suporte um ao outro no amor de Cristo, né? Inclusive, a orientação de Deus é que amemos os nossos inimigos, né? O que inclusive isso nos permite, né, nos proteger, né, nos revestir, né, do que é necessário para não praticarmos esse desrespeito a Deus aqui. Que é um dos alvos da lição é exatamente esse, é atentar para que nossas atitudes não firam o mandamento de Deus: não matarás. Então, assim, quando eu me iro, quando eu deixo o rancor tomar o meu coração, isso rege as minhas ações, né? Eu já estou pecando contra Deus. Eu já estou, nesse momento, antes mesmo de ofender a um irmão, eu já estou pecando contra a vontade de Deus Pai. Eu já estou me tornando um homicida. Para ver, meus irmãos, como isso é sério, como que além de sério, como que é sutil. O pecado é muito sutil, né? Por isso nós devemos ter cuidado, né, com que desejo nós alimentamos nosso coração, né? E quando observamos que nosso coração está com mágoa, está com tristeza, né, não uma tristeza por conta de um fato que nos entristeceu, mas uma tristeza exacerbada que nos causa um rancor, uma decepção. Eu tenho que entender que essa decepção, que se alguém me decepcionou, né, eu tenho que perdoar, né? Eu tenho que fazer como Deus fez conosco quando éramos ainda seus inimigos, que Ele nos perdoou as nossas transgressões, né? Nós éramos seus inimigos e Ele deu seu próprio Filho por amor de nós, né, quando éramos mortos em nossos pecados e em delitos. E se Ele assim fez conosco e nos vivificou por meio da sua palavra, agora como é que eu faço? Não cedo esse perdão? Não supero a mágoa? Deixo meu coração ficar cheio de rancor? Ou me prostro aos pés do Senhor,
reconheço o que Ele fez por mim, e agora, amando a Deus sobre todas as coisas, eu olho para o próximo e amo como a mim mesmo. Como assim, como a mim mesmo? Como Deus me amou, me perdoando, apagando as minhas transgressões, me justificando, né, por meio da sua palavra, limpando o meu coração, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não posso fazer diferente do que o Senhor fez comigo. Eu tenho que limpar meu coração, tenho que purificar meu coração desses sentimentos, porque senão eu me torno um homicida. E me tornando um homicida, né, em Apocalipse, por exemplo, né, capítulo 22, versículo 15, vamos lá, vai falar o que acontece com os homicidas. Aqui, capítulo 22, versículo 15 do livro de Apocalipse. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Fora da onde? Fora da árvore da vida. Fora do livro da vida. O nome é apagado dali. Então eu tenho que observar, né, os mandamentos de Deus, né? Tem que observar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para o homem, para que eu não peque contra Deus, antes de mais nada. Porque se eu não pecar contra Deus, eu também não vou produzir essas ações infames. Eu não vou provocar morte de outras pessoas, seja por fome, seja por uma ação minha contra a vida de alguém, né? Eu vou agir com piedade, eu vou agir com misericórdia. Se eu ver alguém em situação de necessidade, né, eu vou, estando ao alcance das minhas mãos, eu vou procurar praticar o bem, né? São coisas que nós devemos observar, né? O que Deus requer de nós, que amemos uns aos outros, principalmente os domésticos da fé, mas também os de fora. Porque se alguém nos persegue, né, e age como se fosse de nós inimigos, eu tenho que também amar a este como Deus também me amou quando era inimigo dele. E assim, eu volto aqui para o texto que está na primeira carta de João, no capítulo 3, para ver o que João está falando para seus irmãos. Ele diz assim, versículos 13, né, prosseguindo, né, ele fala, né, sobre Caim, né, que era do maligno e assassinou seu irmão, e porque assassinou, porque suas obras eram más e as de seu irmão justas, versículo 12, nós lemos há pouco tempo. E prossegue, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos santifique por meio da sua palavra, porque essa é a conduta que Deus requer do homem. A vontade que Deus quer para o homem é que todos sejam salvos e que todos herdem a vida eterna no reino de Deus. Mas, infelizmente, para nós, tem os filhos da ira, os filhos da perdição, que não herdarão o reino dos céus. Os homicidas não entrarão pela porta dos céus. Nós cristãos, nós seguidores de Cristo, crentes na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, né, nós sabemos e conhecemos a palavra do Senhor e a vontade dele. Portanto, nós não podemos nos deixar cair em tentação. Nós não podemos permanecer no pecado. Porque o pecado, como está lá em Gênesis capítulo 4, jaz à porta. Se o meu coração começa a se encrudecer, começa a se endurecer, porque eu não suportei o que o meu irmão fez contra mim, ou porque o meu coração começou a ser tomado de cobiça, de inveja, de ciúmes,
eu tenho que rapidamente me prostrar perante o meu Senhor. Eu tenho que orar, pedir a Deus que limpe meu coração desse sentimento. Porque senão, o que vai acontecer comigo? Eu vou acabar em algum momento consumando o intento do meu coração. Como aconteceu com Caim. Foi um processo longo entre o momento que ele sentiu ciúmes de seu irmão, inveja de seu irmão, do momento em que ele se irou contra Deus, porque Deus não se agradou da sua obra, que as obras por si não salvam, e ele pratica, consuma o pecado. O momento que ele consuma o pecado é quando ele tira a vida de seu irmão. E quando ele tira a vida de seu irmão, né, e ele peca dessa forma contra seu Deus, né, a condenação recai sobre ele. Né? Deus expulsa Caim de sua presença, até proíbe que outras pessoas venham tirar-lhe a vida, mas Caim não herdou o reino dos céus, lamentavelmente. O primogênito de Adão e Eva não herdou o reino dos céus. Portanto, nós que fomos gerados por Deus, vivificados no Senhor, né, pela fé em Cristo Jesus, pela fé na sua obra, né, salvadora, redentora, né, que derramou seu sangue por nós, nós também devemos tomar esse cuidado, né? Porque hoje nós somos filhos de Deus por adoção, né? Deus nos justificou, nos limpou com seu sangue, mas a nossa carne milita contra o espírito. E nós devemos ter muita atenção sobre a nossa carnalidade. Por isso é importante sermos santificados dia após dia pela palavra de Deus. O estudo dessa revista, né, o comportamento do crente, né, o centro é exatamente esse, né, a santificação do homem. Porque o homem sendo santificado, ele cada vez mais se aproxima, né, dos valores de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. E nos torna indivíduos, né, mais semelhantemente, né, a Cristo, e a igreja, ela cada vez mais aperfeiçoada, e é uma igreja que gera frutos no Senhor. Né? Precisamos ter esse olhar, né, para a cruz, esse olhar para o estudo bíblico, esse olhar para o devocional, né, em oração, né, e para que possamos ter uma vida de obediência, uma vida agradável a Deus. E entrando na conclusão do nosso estudo, o autor da revista vai dizer aqui que alguns pontos são aqui colocados para reflexão em sala de aula, tomando o mandamento em foco como ponto de partida. É uma coisa que nesse momento, infelizmente, nós não temos como fazer, né? Essa troca, essa interação, né, que eu sinto muita falta. Né? O quanto a minha vida foi edificada nos dias que eu estive à frente de uma sala, na frente de uma classe de escola bíblica dominical, o quanto que Deus falou comigo, não só na preparação da aula, mas também nessa troca que tem entre professor e aluno, porque todos somos discípulos de Cristo e graças a Deus que faço parte de uma igreja que tem servos obedientes, servos que buscam ao Senhor, né, o crescimento para que frutifiquem cada vez mais nele. Isso fez e faz uma grande diferença na minha vida. Eu sempre agradeço a Deus por isso e agradeço à igreja também, a cada um dos irmãos que fizeram e fazem parte desse processo na minha vida. Mas voltando aqui à lição, né, alguns pontos são colocados para reflexão em sala de aula, mas o autor da revista faz duas indagações que eu acho oportuno tratar, né, porque em sala de aula a gente teria tido isso em cada momento, poderia abordar. Mas aqui a gente vai organizar dessa forma. Vamos lá, a primeira pergunta ele faz aqui no primeiro tópico da lição, no final do primeiro tópico, no campo que está a aplicação. Ele vai perguntar o seguinte: já que o homicídio
nasce no coração humano, como podemos guardar puro o coração para que os desejos homicidas não nos dominem? Vejam só a pergunta. Já que o homicídio nasce no coração humano, como podemos guardar puro o coração para que os desejos homicidas não nos dominem? Vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12, versículos 17 em diante. Aliás, 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, um comportamento de vaidade. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. No versículo 20 vai dizer: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.